falar um pouco sobre o contexto gótico. O estilo gótico surgiu por volta de 1140, a partir da Reforma de Saint-Denis, que buscava criar lugares mais altos, iluminados e espiritualmente inspiradores. Essa nova arquitetura se espalhou rapidamente na Europa, principalmente na Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália, influenciando não somente na arte, mas também na mentalidade da época. Este movimento ele se intensificou depois do declínio do feudalismo, porque depois do declínio, o poder dos monarcas, a monarquia aumentou, então as cidades medievais também cresceram. Por causa do aumento da burguesia, o comércio e as rotas comerciais cresceram, intensificando a circulação de pessoas, de bens e ideias. Depois disso, surgiram as primeiras universidades como Paris, Bolonha e Oxford, promovendo o saber teórico da filosofia e científico. Apesar disso, a Igreja Católica ainda continuava dominante no pensamento e na espiritualidade. As catedrais góticas, que eram coloridas, com estruturas detalhadas, estruturas verticalizadas, não eram apenas lugares de culto, mas também centros de educação visual e espiritual. Traduzindo em imagens, são muitos que não sabiam ler, assim como o gótico representava uma fase de transição e do mundo medieval. Com o tempo, a arte gótica foi sendo substituída pelo Renascimento. A Igreja Católica era a principal patrocinadora da arte gótica, que utilizava ela como ensino religioso e afirmação de poder. As catedrais tinham finalidades muito importantes nas cidades, como pontos sociais, políticos e religiosos. A filosofia da época, como a escolástica, ela tinha uma filosofia de conciliar a fé e a razão, sempre buscando a arte com a ordem e a espiritualidade. O uso da luz, as vitrais, era sempre usada como representação do divino e a verticalidade das construções expressas, das construções que expressavam a ascensão da alma de Deus. Vou aqui falar um pouco sobre as características da arte gótica. A arquitetura gótica é a manifestação mais marcante da arte gótica, tendo os arcos ogivais ou pontiagudos, que substituem os arcos redondos do estilo românico. Tem as abobadas de ogivais, mais conhecidas como cruzadas, que permitem construções mais altas e complexas. Tem os vitrais coloridos, as grandes janelas com vitrais como as rosáceas, que contam passagens bíblicas e permitem entrada de luz colorida. E também tem os contrafortes e arcobotantes, que é as estruturas externas que sustentam os altos muros. Também aqui é a pintura gótica, que se desenvolve a partir do século XIII, muitas vezes em afrescos, painéis ou iluminuras, com um fundo dourado ou colorido. Esse uso de cores vivas e dourado para representar o divino. E a temática religiosa, a vida de Cristo, os santos e as cenas bíblicas. E também tem a figura humana, que é a mais expressiva, que ela dá o início da tentativa de representar emoções com muita profundidade. E também a escultura gótica, que ela é uma arquitetura especialmente nas catedrais, que ela é umas esculturas, em fachadas, com santos, os anjos, os reis bíblicos e as gárgulas. E o mais naturalismo, que é o progresso em proporção e movimento das figuras. E a função didática, que é ensinar as doutrinas religiosas ao povo analfabeto. A arquitetura e escultura gótica. A Catedral do Norte Dame Paris, que é na França, símbolo gótico francês. A Catedral Chartres, França, famosa pelos vitrais. Tem a Catedral Reims, na França, local de coração dos reis franceses. Catedral de Milão, Itália, exumbante, ornamentada. E a Catedral da Colônia, Alemanha, monumental e vertical.
Escultores mais importantes da Era Gótica. Nicola Pisano é pupilo de Bastério de Pisa em 1260. Giovanni Pisano, fachada de Catedral de Siena. Vou falar sobre preversão e interpretação dentro da arte gótica. A arte gótica é o histórico de um cadetal e vários tipos de coisas. Ela foi criada no século XIX, com várias influências específicas dentro delas. Essas influências foi um parlamento britânico, como várias coisas que aconteceu dentro deles e também uma guerra, um trenzinho lá dentro deles. Hoje os elementos góticos são realizados em restaurações e também vários tipos de outras coisas também. E ele foi um projeto arquitetônico, tem dentro desse projeto arquitetônico tem modelagem 3D e outras coisinhas. Agora eu vou falar sobre a influência na cultura pop e subculturas. A estética gótica inspirada à moda alternativa e o movimento gótico contemporâneo está sempre presente em filmes, jogos, séries e artes digitais. Aparece em obras como Drácula, Dark Souls e também está em estilo musical, como góticos digitais e designers usam símbolos góticos, vitrais, arcos e símbolos religiosos. Em criação digital, mantendo o estilo atual, criativo e relevante.